Fala galera, vamos então, gente, fazer essa segunda parte do comentário da prova de procurador da CLDF e aí agora com as questões de constitucional, gente, e de outras matérias que acaba, né, aqui no meio tem lei orgânica do DF, algumas questões mais para baixo, e aí são mais 17 questões, além das 10 de processo legislativo, né, são 27 questões da prova que dava para fazer com as questões que a gente comentou em sala. Eu vou tentar fazer mais rápido, gente, porque é coisa para dedéu, viu? Vamos lá. Questão 21, gente. Com o objetivo de assegurar o acesso da população a medicamentos, o governador do DF editou decreto disciplinando o horário de funcionamento de drogarias e farmácias, sem, todavia, que a lei tenha regulado o tema. Considerando as normas da Constituição, trata-se de matéria que se insere no âmbito da competência. Olha só, pessoal, é interessante, que eu tentei também, né, ver onde é que estava nos meus materiais. Isso aqui, se você pegasse as minhas aulas, o meu mapa mental da aula 12.10, você via as jurisprudências específicas disso aqui. A gente está falando da a súmula vinculante 38, que isso é matéria de competência municipal, tá? Dispor sobre horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, tá? Súmula vinculante 38, só que na ADI 3731, medida cautelar, isso estava naquela jurisprudência, lembra que eu botava assim? Prioritariamente para procurador, consultor CCJ e não sei o quê, e às vezes técnico legislativo, a depender do meu feeling, sempre tentando puxar para cima, vai que cai em técnico, né? Mas essa ADI 3731 diz que só pode ser lei, gente. No caso da ADI 3731, foi uma portaria do secretário de Segurança Pública. Aqui não importa, foi um decreto do governador, não importa. Na ADI 3731, que está transcrita lá nessas jurisprudências, tem que ser lei, não pode ser ato infralegal. Então, a alternativa correta, eu tenho que achar essa zorra aqui, é a letra B de bola. Isso é uma matéria dos municípios, também atribuída ao Distrito Federal, mas o tema deveria ter sido disciplinado por lei e não por decreto, com base nessas jurisprudências que eu acabei de te citar. Beleza. Vamos para a 22. De acordo com as normas constitucionais que asseguram o exercício dos mandatos de parlamentares, do chefe do Poder Executivo e considerando a jurisprudência do Supremo na matéria, diferentemente do tratamento dado. Aí, gente, vamos lá. Letra A. Aos deputados federais e senadores, os deputados distritais têm imunidade material apenas na circunscrição do DF. Aí você estaria confundindo a questão do vereador. O vereador, no artigo 29, só tem, um dos seus incisos lá, só tem imunidade material no exercício no município onde exerce a vereança. Mas deputado distrital é igual a deputado estadual e federal, é em todo o território brasileiro. A gente falou isso, e aí a letra A está completamente absurda. Na letra B, aos deputados federais e senadores, diferentemente deles, é vedada a instituição de foro especial para o processo de julgamento de crimes comuns cometidos a deputado distrital durante o mandato. Veja bem, gente, não há uma proibição de prerrogativa de foro para os deputados distritais em relação aos deputados federais. É no TJ, tá? Agora, com toda aquela discussão da jurisprudência do Supremo, de que tem que ter uma relação com o mandato, isso foi uma jurisprudência do Supremo que, por enquanto, só foi dita para o deputado federal, mas que eu falei que o TJ já aplicou para o deputado distrital, mas, de qualquer jeito, não há uma diferença constitucional entre a possibilidade de uma prerrogativa de foro por crimes comuns, que existe para o senador e para o deputado federal, e existe para o deputado distrital. Isso aqui é ridículo, tá? Ah, Léo, mas é crime comum. Sim, crimes comuns praticados contra a administração pública que tenham relação com o mandato. Pode ter foro privilegiado lá, pode ter foro privilegiado cá, à luz da jurisprudência do Supremo. Mas não há uma diferença entre os dois. Não há. Me desculpe, mas não dá para anular isso aqui não. Letra C. Ao presidente da República, o governador do DF é processado e julgado pela prática de crime comum sem prévia autorização da Câmara Legislativa. A letra C é a correta. Pronto, cobrou a ADIM 5540, que vocês estavam todos desesperados, que o Supremo falou que o governador não precisa de autorização da CLDF para ser processado por crime comum no STJ, ADIM 5540. E no caso do presidente da República, tem autorização da Câmara dos Deputados. Lindo! A DIN 5540, a letra C é a correta. A letra D está errada, porque diz que
Aos deputados federais e senadores, os deputados distritais podem ser presos pela prática de crime comum cometido fora do período do mandato, não cabendo ao Poder Legislativo Estadual resolver, nesse caso, sobre a prisão. Gente, não é diferente. O que você tem no artigo 53 da Constituição Federal e no artigo 61 da Lei Orgânica é a mesma coisa. Para crimes cometidos após a diplomação, você tem a possibilidade de suspensão do processo criminal. Tá, mas aqui é prisão, então eu estava viajando. No caso da prisão, é a mesma coisa. Deputado federal ou deputado distrital só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável ou até por um crime anterior ou posterior, se for uma prisão definitiva, que acabou o processo criminal, o cara vai ser preso, tem a possibilidade de prisão definitiva. Então, o que é que acontece? Não tem diferença quanto à prisão do deputado federal e do deputado distrital. Léo, o Supremo decidiu que tem aquela questão de que a Casa Legislativa pode deliberar sobre as medidas alternativas à prisão quando impactarem diretamente e impedirem o exercício do mandato. O Supremo decidiu isso para deputados federais e senadores, não decidiu ainda nada para deputados distritais, mas a gente ainda não tem uma manifestação do Supremo de que eles são diferentes. O Supremo só se comprometeu em dizer isso para os deputados federais e senadores e ainda não resolveu a questão dos deputados estaduais e deputados distritais. Agora, dizer que já há cravado, consolidado um tratamento diferente para eles, para o processo criminal, para a prisão, é tudo igual, gente. Tá? Prerrogativa de foro, cada um no seu lugar, né? Um no STF, o deputado distrital no TJDFT, não há uma diferença absurda, né? E de que dê algum respaldo a essa letra D. E a letra E, o presidente da República, o governador, diferentemente do presidente da República, o governador não pode ser afastado do exercício do cargo em razão do recebimento de denúncia pela prática de crime comum, sequer por decisão judicial. Nessa mesma ADI 5540, o Supremo falou que o STJ vai deliberar se afasta ou não o governador a partir da peculiaridade do caso concreto, e isso é o que também está na ADI 5540. De boa, essa letra, questão 22, letra C. Questão 23, pessoal, e tudo que a gente comentou pela ADI 5540. Questão 23. Sindicato dos Servidores Públicos, constituídos regularmente em janeiro de 2018, impetrou mandado de segurança, impetrou mandado de segurança coletivo em junho do mesmo ano, então ele era um sindicato que começou em janeiro de 2018 e que ele ajuizou a ação em junho de 2018 em prol dos seus filiados. Mandado de segurança que desses filiados que assumiram o mandato de deputado distrital, eles impetraram um mandado de segurança, esses sindicatos de servidores públicos, para que esses filiados ao sindicato que assumiram o mandato de deputado distrital tivessem o direito de computar o tempo de afastamento do cargo público para o exercício do mandato para fins de participação em concurso de promoção por antiguidade. A petição inicial foi instruída com documentos que comprovavam a regularidade da Constituição e do funcionamento do sindicato, mas não com a autorização expressa dos servidores, diretamente interessados, do resultado da demanda. Né? À luz da jurisprudência do Supremo, o mandado de segurança foi impetrado de modo... Gente, esse mandado de segurança foi impetrado de modo compatível, deixa eu ver aqui, é a letra E. Esse mandado de segurança foi impetrado de modo compatível com a Constituição, uma vez que o sindicato está legitimado para a sua propositura, independentemente de tempo de funcionamento e de autorização dos associados, ademais de aos servidores ser assegurado o direito pleiteado judicialmente. Veja bem, pessoal, os sindicatos, primeiro que o sindicato tem a prerrogativa de representar os seus filiados em casos individuais, inclusive, tá? Que isso tenha, portanto, um reflexo nos seus direitos, que aí servidores, né? Isso, seus direitos trabalhistas de servidores, né? Submetidos ao RJU. O sindicato tem essa prerrogativa de impetrar esse mandado de segurança, esse mandado de segurança coletivo, inclusive. Quero dizer para vocês que a gente teria a letra A errada, porque incompatível com a Constituição Federal,
porque o sindicato não estava constituído há pelo menos um ano, tá? E a gente comentou que naquele inciso 70 do artigo 5º, a exigência de um ano de constituição é apenas para associações e não para os sindicatos, tá? E as entidades de classe. Apenas para as associações é que se exige esse mínimo de um ano. Sindicato não precisa ter menos de um ano para poder impetrar, não precisa ter mais de um ano para poder impetrar mandado de segurança coletivo. A gente comentou isso. Letra B, é incompatível com a Constituição, uma vez que o sindicato não apresentou autorização expressa. Mandado de segurança coletivo é caso de legitimação extraordinária. Isso já estava na súmula 629 do Supremo. Isso veio, inclusive, para a lei do mandado de segurança, tá? Não precisa de autorização expressa dos associados. Isso a gente comentou também na videoaula. A letra B está errada. Incompatível com a Constituição, uma vez que o sindicato não poderia representar os seus filiados para o fim pretendido na ação judicial, embora os servidores tenham no mérito o direito pleiteado judicialmente. Gente, os servidores tinham direito ao caso, né? Agora, o sindicato não poderia representar seus filiados para esse fim. A jurisprudência do Supremo, gente, é a de que, e a gente comentou isso também com relação ao artigo 8º, inciso 3 da Constituição, que em direitos sociais, né? Obviamente uma questão que engloba muita coisa, mas que a gente viu isso em direitos sociais. A representatividade é de direitos coletivos, direitos individuais, na fase de execução, na fase de conhecimento. Essa representação é a mais ampla possível, não precisa de autorização dos filiados. Essa é a mais ampla representatividade que os sindicatos receberam da Constituição. O Supremo, isso foi decidido até pela relatoria do ministro Joaquim Barbosa, tem muito tempo, que essa legitimidade extraordinária, que não precisa, inclusive, da autorização dos sindicalizados, é a mais ampla possível, inclusive para discutir direitos individuais, inclusive direitos coletivos, e isso faz com que a letra C não esteja correta. A letra D disse que estava tudo correto, mas eles não tinham direito, e a letra E diz que estava correto e eles tinham o direito. E aí, gente, você tinha que ir para o artigo 38 da Constituição, que diz que quando o indivíduo que é servidor vai exercer um outro cargo, um mandato eletivo, ele leva esse tempo de contribuição e de serviço para todos os efeitos, salvo promoção por merecimento. Porque não dá para dizer que, como deputado, ele teve merecimento lá na carreira dele. Mas promoção por antiguidade, ele tem direito a levar esse tempo de parlamentar, de mandato eletivo, para a sua carreira. Isso dito no artigo 38, um dos seus incisos, se não me engano, inciso 4 do artigo 38 da Constituição Federal, que a gente estudou na parte de constitucional administrativo e que tudo isso estava combinado. Então teve direitos sociais, teve artigo 5º, inciso 70, teve súmula, teve artigo 38 da Constituição Federal. Uma questão muito inteligente, mas eu acho que dava para você resolver pelo que a gente viu na nossa aula, tá certo? Questão 24. Considere que a Câmara Legislativa do DF tenha aprovado de iniciativa do Executivo para o fim de condicionar a instauração de ação penal contra deputados distritais por crime comum cometido antes da diplomação, à prévia autorização da Casa Legislativa. Pessoal, essa questão foi dada, tá? Essa questão 24, deixa eu só, para eu já focar na letra B, à luz da Constituição Federal, a exigência contida na norma distrital não poderia ter sido imposta pelo legislador distrital, nem pelo legislador federal, uma vez que, pela Constituição Federal, não cabe o condicionamento à instauração de ação penal contra membro do Legislativo, a autorização prévia da casa a que ele pertença. Nós já vimos que desde a emenda 35 de 2001, que mudou o artigo 53, não é necessário autorização da Casa Legislativa para se processar criminalmente um deputado federal, um senador, um deputado distrital. Isso a gente é tranquilo, a gente estudou demais, isso é muito claro, tá certo? E você tinha que marcar a letra B de bola, tá certo? Não poderia ter sido imposta, porque não tem mais respaldo na Constituição Federal.
E aí, na verdade, quando diz que a legislação federal também não poderia fazer isso, eu tenho que entender que talvez uma norma regimental, tá? Porque se fosse uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição Federal, que voltasse ao status quo anterior, né, à redação originária da Constituição de 88, talvez uma PEC federal pudesse fazer isso. Mas uma legislação federal, ele botou aqui uma legislação federal e não especificou muito o que é que seria isso. Eu estou imaginando que seria na forma de uma norma regimental. Mas apelo, proposta de emenda à lei orgânica, não poderia fazer isso, tá certo? Então, a letra A está dizendo apenas poderia ser imposta por lei ordinária federal. Não pode, tá? Se fosse o caso aqui, teria que ser uma PEC federal para poder voltar à situação anterior à que foi introduzida pela emenda 35 de 2001. E isso não foi colocado nas outras alternativas. Daí que a questão 25, a questão 24, mole, tá? Era que isso não existe mais necessidade de autorização. Vamos lá. Questão 25. Questão 25, porque me mandaram as fotos aqui, gente, bem complicadas aqui. Tá, questão 25. Considere as seguintes normas constitucionais. Norma de eficácia contida, limitada e plena. Pessoal, artigo 5º, considere as seguintes normas constitucionais. Primeira norma, artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Eu falei 500 vezes que esse é o principal exemplo de norma de eficácia contida, tá? Que inclusive na aula 1.3 de Constitucional, eu falei assim, olha, tá aqui uma relação de artigos que eu estou colocando como norma de eficácia plena, contida e limitada. Tá no seu material da aula 1.3, tá? E a gente comentou demais em sala de aula que esse é o principal exemplo de norma de eficácia contida. Isso só sobrava a letra A e a letra B. Como primeira dessas normas é a norma de eficácia contida. Aí você vai. A segunda norma, são direitos do trabalhador. Inciso 11, do artigo 7º da Constituição, inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Norma de eficácia limitada. Eu coloquei isso naquele material, na aula 1.3, tá? Norma de eficácia limitada, nos termos da lei. Isso aqui não é uma norma de eficácia contida. A participação nos lucros e a participação na gestão da empresa só existem nos termos da lei. Participação nos lucros é a lei 10.001. Participação na gestão da empresa ainda não existe, no âmbito da iniciativa privada ainda não existe essa lei, mas no âmbito da participação nos lucros depende de lei, a lei foi feita, mas isso aqui é uma norma de eficácia limitada e eu coloquei isso no seu mapa mental, tá certo? Fico muito feliz de aquelas principais apostas minhas dos dispositivos que eram normas de eficácia plena e contida limitada, caiu aqui na prova, tá? E a questão, artigo 3º, artigo 37, inciso 7, que eu também coloquei lá naquele material. O direito de greve do servidor público será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Artigo 37, inciso 7, norma de eficácia limitada. Daí que o correto é, a primeira norma era de eficácia contida, a segunda era de eficácia limitada, a terceira era de eficácia limitada. Aqui, no gabarito do amigo, letra A, tá bom? Então, também a gente trouxe isso aí para vocês. Vamos aqui para a questão 26. Pelo amor de Deus, eu vou ter que achar isso aqui mais ou menos rápido. Cadê você, meu rei? Questão 24, questão 26. Eita, zoa, que tá difícil para Dedéu ler isso aqui. O presidente da República apresentou uma proposta de emenda à Constituição Federal fixando o limite total de gastos dos poderes, é a PEC do teto de gastos, né, gente? Do Executivo e do Judiciário e do Legislativo, vinculando a arrecadação tributária incluída na origem do dia... esse teto de gastos vinculado à arrecadação tributária. Incluída na ordem do dia para votação pelo plenário da Câmara dos Deputados. Né? Então, essa PEC foi incluída na ordem do dia. A proposta foi objeto de um mandado de segurança impetrado por um deputado federal perante o Supremo Tribunal Federal
em que se argumentou que a medida contrariava as normas constitucionais sobre o processo legislativo, uma vez que o presidente da República não teria iniciativa na matéria relativa aos gastos dos poderes legislativo e judiciário. Nessa situação, e considerando a jurisprudência do STF, o mandado de segurança mostra-se em tese. Deixa eu ver se eu botei aqui. É a letra C, gente, tá? Porque uma exclui a outra. Esse mandado de segurança é cabível, uma vez que admite a legitimidade do parlamentar para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de emenda constitucional incompatíveis com dispositivos constitucionais de processo que disciplinam o processo legislativo, mas o argumento do mérito do deputado não encontra respaldo constitucional. Tinha um aqui que dizia que era a DPF. Não, gente, é mandado de segurança do parlamentar, não é a DPF. E esse mandado de segurança do parlamentar é cabível. De novo, nos termos daquele mandado de segurança 32033. Se for PEC, pode ser de cláusula pétrea ou pode ser de norma de processo legislativo formal, né? Enquanto que o projeto de lei é só norma formal de processo legislativo, tá? Não de discussão de cláusula pétrea, apesar de que teve uma questão de 2017 da FCC, em que outros aspectos estavam sendo considerados e eles aceitaram mandado de segurança para projeto de lei discutindo cláusula pétrea, ignorando a jurisprudência suprema no mandado de segurança 32033, mas é a jurisprudência do Supremo. Esse caso concreto aqui, gente, o que é que acontece? À luz de que jurisprudência que eu comentei bastante em sala de aula, eu pediria que vocês respondessem essa questão. Na ADI 5296, pessoal, na ADI 5296, que discutiu a autonomia da Defensoria Pública, o Supremo cravou algo que parte da doutrina já dizia. Preste atenção. Não existe iniciativa privativa em PEC. Repito, é possível discutir isso em pelo, para que a gente não tenha aquela pelo de iniciativa parlamentar ultrapassando as iniciativas privativas do governador. E aí você coloca na emenda, na lei orgânica do DF, por meio de uma emenda à lei orgânica, uma matéria que era de iniciativa privativa do governador, criando cargos, criando um órgão. Isso não pode. A gente discutiu isso demais. ADI 858 e por aí vai. Porém, no âmbito federal, no âmbito da Constituição Federal, não existem iniciativas legislativas privativas. Então você derruba toda essa argumentação aqui, de que, inclusive, teve mandado de segurança na época da PEC dos gastos. O ministro Luiz Roberto Barroso não falou isso com tanta veemência, mas ele negou. Foi, na verdade, até no Senado. Aquelas senadoras Vanessa Graziottini, a Gleisi Hoffmann, impetraram o mandado de segurança para impedir lá no Senado. E o Luiz Roberto Barroso falou que não era patente o vício de... não era um desrespeito a nenhuma cláusula pétrea, não tinha ali fumaça do bom direito para ele dar o mandado de segurança. Mas eu respondo essa questão aqui com base na ADI 5296 que eu falei na videoaula. Não existe iniciativa privativa no âmbito de PEC federal. É o que o Supremo bateu o martelo e você responde essa questão aqui. E aí daqui a gente vai para a questão 27. Vamos para a miséria da questão 27. Cadê? Tô vendo nem um cursor, velho. Questão 27. Rapaz, eu vou sair desse sol aqui, velho. Então, uma solina da zorra. Eu tenho que sair de casa, porque senão os meninos vão voar em cima de mim. Mas aí agora eu tenho que ir pra sombra, porque senão, velho, não consigo enxergar mais nada. A foto já não tá, essas Coca-Cola. Questão 27. Certo estado foi condenado por sentença judicial transitada em julgado, proferida por uma das varas da Justiça Estadual. Essa questão eu me orgulho muito de ter colocado no seu material, viu? No material de... Tanto aquele aulão de intervenção federal, um aulão que eu dei acho que no Facebook ou no Instagram também, como também... e aí eu botei no YouTube, como também no seu material. Que aula foi, Léo? A aula 12.12,
são jurisprudências que eu botei preferencialmente para procurador, bababá, bababá. São as intervenções federais 230 e 107. Me orgulho de ter colocado essa jurisprudência. Então, gente, eu botei muita jurisprudência. Algumas eu acertei, a maioria eu acertei. Fiquei chateado porque 2 eu não acertei, tá? Das 27 que eu vou comentar, 2 eu não acertei, mas eu sabia que isso podia acontecer. E por quê? Eu sabia que a responsabilidade para fazer um curso grande de constitucional, para procurador, para consultor CCJ, seria uma responsabilidade muito grande. Eu preferi ajudar todo mundo nos conhecimentos gerais, mas ainda assim na prova de procurador, né, acertei a maioria das jurisprudências. Fiquei feliz. Tá? E aí o que acontece? O Estado foi condenado por sentença judicial transitada em julgado, proferida por uma vara da Justiça Estadual, a pagar diferença salarial a servidor público. Expedido o precatório contra o Estado, a dívida não foi paga no prazo constitucional, injustificadamente. Essa situação enquadra-se, em tese, entre as hipóteses de decretação de intervenção federal no Estado, artigo 36, parágrafo 3º, artigo 34, inciso 6, foi o descumprimento de uma ordem judicial, que pelo artigo 36, parágrafo 3º, no caso de descumprimento de ordem judicial, a intervenção depende de requisição ou do STF, ou do STJ, ou do TSE. E nessas jurisprudências, o Supremo explica mais ou menos quando é TSE, quando é STJ e quando é STF. Quando TSE são situações da Justiça Eleitoral, descumprimento de decisões da Justiça Eleitoral. Estaria errado, não tem aqui nada de Justiça Eleitoral. Foi o descumprimento, não pagamento de um precatório proferido por uma vara da Justiça Estadual. Só que essa discussão, gente, de descumprimento de precatório, tá, ela levaria a muito provavelmente, a uma discussão de matéria constitucional, pelo não foi pago no prazo constitucional, e quando há uma decisão judicial que descumprida e o fundamento desse descumprimento é o desrespeito a uma norma constitucional, que caberia, então, recurso extraordinário, isso é passível de requisição do STF. Então, a 27, eu cheguei a anotar aqui qual é o gabarito? Não. Vamos ver aqui onde é que está dizendo que é o STF. Vamos ver se é a letra B. Houve descumprimento de ordem judicial, estando a medida condicionada à requisição do STF, considerando que a ordem descumprida funda-se em comando de hierarquia constitucional. Letra B de bola é a correta. Vamos ver aqui as outras alternativas. Caracterizado o não pagamento da dívida fundada, estando a medida condicionada a provimento pelo STJ de representação pelo PGR. Não, gente. Se fosse o não pagamento de uma dívida fundada ou consolidada pelo período de 2 anos ininterrupto, isso poderia gerar realmente uma ADI interventiva, artigo 34, inciso 7, isso geraria uma ADI interventiva no STF, não no STJ. Letra D. Caracterizado a obstrução ao exercício das atribuições do Judiciário, sendo desnecessária para a prática da medida excepcional, requisição do Judiciário, bastando que o descumprimento esteja comprovado? Não, gente. Se foi a obstrução se era o Judiciário que não estava conseguindo exercer as suas funções, lembra que eu até brinquei que o TJ tem um irmão mais velho que luta jiu-jitsu. Foi uma brincadeira que eu fiz na videoaula. E aí, se ele estiver tendo uma impossibilidade de exercer suas funções, que talvez não fosse o caso, mas aí, de novo, seria uma requisição do STF, porque, olha, aqui o governador está deliberadamente negando o cumprimento a decisões do TJ. Isso está realmente, se esse fosse o argumento, ainda assim seria uma requisição do STF. Tá? Letra E. Caracterizado o comprometimento da ordem pública, estando a medida condicionada a provimento pelo STF de representação proposta pelo PGR. Comprometimento de ordem pública, que foi o caso do Rio de Janeiro, não precisa de autorização de ninguém, tá? Inclusive não tinha nada a ver com o caso concreto apresentado. Mas todas as outras alternativas brincam com outras hipóteses de intervenção federal, que a gente explicou bastante, e que comprometimento de ordem pública, grave comprometimento da ordem pública, é uma hipótese de decretação de intervenção federal que não precisa de nada. Então a letra E já estaria errado também de qualquer jeito. E a letra A, houve descumprimento de ordem judicial, estando a medida condicionada a provimento pelo STJ de representação do PGJ. Não, gente. Quando há um descumprimento de uma ordem judicial, basta uma requisição do STF
do STJ ou do TSE, mas não é essa representação do PGR no Supremo Tribunal Federal em caso de desrespeito ao princípio constitucional sensível ou então de desrespeito a uma lei, descumprimento de uma lei federal, tá? Não é o caso aqui, houve descumprimento de uma decisão judicial, era nítido que era artigo 34, inciso 6, e que seria requisição ou do STF, ou do STJ, ou do TSE, e que, à luz dessa jurisprudência aqui, era realmente uma requisição do STF, à luz dessas jurisprudências, mas até, analisando as outras alternativas, dava para você marcar a letra B de bola como alternativa correta, pelo que a gente explicou, e também por essa jurisprudência. Questão 28. A CLDF aprovou o projeto de lei de iniciativa do governador disciplinando os requisitos para o ingresso em cargo público vinculado ao Poder Executivo. Então, o governador apresentou um projeto de lei criando cargos. O projeto foi aprovado com emenda parlamentar que acrescentou um limite de idade para o ingresso na carreira. Essa carreira desses cargos, a idade teria que ser mínima X anos, né? Até porque a própria lei do governador disciplinava os requisitos para o ingresso no cargo. E aí o parlamentar acrescentou um dos requisitos, idade mínima, né, provavelmente, ou idade máxima, talvez, acrescentou limite etário, idade máxima, para o ingresso na carreira. Em vista disso, a Associação Distrital dos Servidores Públicos ajuizou um ADIM perante o Supremo contra o dispositivo da lei fruto da emenda parlamentar. Nessa situação, à luz da Constituição Federal, a associação... Deixa eu ver aqui se eu já vou para a questão correta, gente. Bom, muito bem, gente. Não coloquei aqui qual é a alternativa. Deixa eu ver se o colega acertou. Não tem legitimidade a associação para propor a medida judicial, uma vez que não se trata de entidade de classe de âmbito nacional, é verdade. Era uma associação distrital de servidores, se não me engano. Isso está correto. Sendo que o dispositivo constitucional impugnado na ação será inconstitucional apenas se o limite etário não for necessário ao exercício das atribuições do cargo. É a letra C a correta, gente. O colega acertou. Por quê, pessoal? Súmula 683 do Supremo, que eu coloquei no mapa mental 13.3. Limite de idade só se justifica se tiver uma relação direta com as atribuições do cargo. Se realmente aquilo se justifica pelas atribuições do cargo. É mais ou menos o que está dito aqui. Por quê, gente? Se não for por isso, o parlamentar poderia apresentar essa emenda porque eu estou diante de uma matéria que tem pertinência temática, nitidamente tinha pertinência temática, e, além de ter pertinência temática, não aumentava a despesa do projeto. Então, essa emenda parlamentar era constitucional. Agora, pelo artigo 103 da Constituição, a gente não trabalhou o artigo 103 da Constituição em todos os cursos, porque eu não dei um curso de constitucional amplo, mas é básico que os legitimados da ADIM são entidade de classe de âmbito nacional, confederação sindical, Conselho Federal da OAB, e uma entidade distrital não pode ajuizar ADIM no Supremo. Então, a letra C é a correta, mas de acordo com alguns comentários do artigo 63 da Constituição Federal, quais são os limites constitucionais de um parlamentar apresentar emenda num projeto de lei de iniciativa privativa, artigos 103, quais são os legitimados da ADIM genérica, e a súmula 683 do Supremo, tá? Então, questão 28 era essa a alternativa correta. Questão 29. Sentença judicial condenou o DF a pagar uma gratificação a um servidor titular de cargo público, devida desde 2017, incidente sobre o total de sua remuneração, para fins de determinação do valor devido. Então, a sentença do juiz condenou o DF a pagar uma gratificação a um servidor. Para fins de determinação do valor devido, a sentença converteu a remuneração do servidor em 5 salários mínimos. Então, o servidor teria direito a receber essa verba, só que ela foi convertida em salários mínimos, ordenando que a vantagem fosse paga sobre essa base de cálculo. Esse mesmo servidor foi réu em ação de alimentos, em que foi proferida sentença condenando-o ao pagamento de pensão alimentícia em 2 salários mínimos a seu filho adolescente. Considerando as normas da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo, veja bem, gente, o colega aqui também acertou, questão 29, letra E, que é o seguinte: somente a vinculação ao salário mínimo imposta pela decisão condenatória no pagamento de pensão alimentícia está juridicamente correta, dado que tem por objetivo a preservação da subsistência humana
e o resguardo do padrão de vida daquele que a percebe. Olha só, gente, no minuto 4.25 da aula 2.14, eu comentei, tá, que efetivamente a súmula vinculante 4, ela proíbe que salário mínimo seja fator de indexação de gratificação de servidor público. Então, essa primeira parte de salário mínimo para fixar valor de remuneração de servidor é completamente errado, mas que a jurisprudência permite que em caso de pensões alimentícias, né, verbas de natureza alimentar, né, que indenizações, né, por algum ilícito, que essas verbas sejam consideradas em salário mínimo, efetivamente. Tá? Eu não coloquei a jurisprudência, não citei a jurisprudência do Supremo, mas comentei. E aí, para uma prova de técnico, eu achava que isso não ia cair, mas em procurador acabou caindo. Mas eu falei, olha, a jurisprudência admite que em verbas de caráter alimentar, pensão alimentícia, isso seja considerado lícito, você estipular esse valor da pensão em salários mínimos. E aí, foi exatamente isso que caiu, tá certo? Para a prova de procurador. No caso da verba de servidor, súmula vinculante 4. No caso de pensão alimentar, na verdade, aí vocês anotem o julgado, que eu acabei não anotando no mapa mental, é o agravo no recurso extraordinário 842-157, né, que teve, inclusive, com repercussão geral, reconhecida, esse recurso extraordinário 842-157, no agravo, isso foi dito, que realmente, para verbas de natureza alimentar, você pode ter arbitrar essas pensões com base em salário mínimo. Isso não afrontaria a Constituição e o sistema constitucional por causa dessa dignidade humana que está se querendo dar àquele caso concreto. Então, letra E é a correta. 29. 30. 30, gente, é uma questão doutrinária, né? Na verdade, aí eu vou comentar realmente com vocês que eu não trabalhei poder constituinte, né? Então, eu vou comentar essa questão, mas obviamente eu não estudei poder constituinte com vocês, mas é uma questão que, sinceramente, foi muito fácil, tá? A questão trouxe um trecho da Ana Cândida, tá? Ferraz, Ana Cândida Cunha Ferraz, se não me engano, agora me fugiu aqui, que é uma das doutrinadoras que melhor estudou a mutação constitucional, e aí é um trecho que dava para você nitidamente entender que era mutação constitucional. Assim, em síntese, esse instituto altera o sentido, o significado e o alcance do texto constitucional, sem violar-lhe a letra e o espírito. Trata-se, pois, de mudança que não contraria a Constituição, ou seja, que indiretamente ou implicitamente é acolhida pela lei maior. Em resumo, para que mereça o qualitativo, deve satisfazer os requisitos apontados. Em primeiro lugar, importa sempre em alteração do sentido, do significado ou do alcance da norma constitucional. Em segundo lugar, não ofende a letra, nem o espírito da Constituição. É, pois, constitucional. Finalmente, se processa por modo ou meio diferente das formas organizadas de poder constituinte instituído ou derivado. É a mutação constitucional, né, também chamado por o Adila Mego Bulos de poder constituinte difuso, tá? Então, era nítido que era mutação constitucional, gente. E aí, o colega aqui também acertou, porque a alternativa correta é o trecho acima transcrito discorre a respeito da mutação constitucional permitida no sistema brasileiro, sob certas condições, podendo ser concretizada mediante interpretação de juiz. A interpretação do juiz pode fazer mutação constitucional. A mutação é o que foi dito aqui, que é você mudar o sentido da Constituição, mas sem alterar a letra, rasgar a letra para botar outra, tá? E que isso, portanto, é a mutação constitucional. Era a alternativa correta dessa questão 30 e não foi muito difícil, não. Questão 31. Considere que, diante da inexistência de lei federal sobre a matéria, o DF tem editado uma lei proibindo a utilização e a comercialização de determinado produto que comprovadamente causa danos à saúde do consumidor. Diante disso, considere ainda que certa confederação sindical propôs perante o Supremo a DIN em face dessa lei distrital.
alegando que a lei distrital não poderia ter sido editada sem que a União legislasse sobre normas gerais no tema, tendo sido violado o sistema constitucional de repartição de competências em matéria de proteção e defesa da saúde e de produção e consumo. Nessa situação, eu entendo, gente, que essa questão 31, ela cobrou uma das jurisprudências que a gente botou naquela nossa extensa relação de matérias do artigo 24 da Constituição, que podem tratar sobre saúde, produção e consumo, que seria o caso do amianto crisotila, que é a ADI 3937, e que na ADI 3937, o Supremo entendeu que é possível se proibir determinadas substâncias que sejam consideradas atentatórias do meio ambiente, tá certo? E que acho que esse foi o parâmetro da jurisprudência do Supremo que foi colocado nessa argumentação, gente. A letra E diz: os argumentos invocados pela autora não levam à declaração de inconstitucionalidade da lei distrital por violação ao sistema constitucional de repartição de competências, disciplinando a lei distrital matéria sujeita ao regime de concorrência legislativa entre a União e o Distrito Federal. Há decisões anteriores do Supremo dizendo que esse negócio de proibir a comercialização de um produto no âmbito do Estado sempre foi considerado com maus olhos pelo Supremo. Mas eu acho que a decisão mais recente, que se amolda a como foi escrita essa questão aqui, gente, e leiam a ADIM 3937, para mim é a situação do amianto crisotila, em que a lei do Estado de São Paulo proibiu, se não me engano foi São Paulo, foi Minas Gerais, mas acho que foi São Paulo, proibiu o amianto crisotila, a comercialização dele no âmbito do Estado, sob o argumento do meio ambiente, e que isso foi considerado constitucional na ausência de uma lei federal, porque nesse mesmo julgado o Supremo declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da lei federal que existia. E aí o Supremo arrematou. E aí, como eu estou matando a lei federal, inexistindo a lei federal, o Estado pode legislar sobre, enquanto não vier lei federal geral. Foi o que o Supremo falou na ADIM 3937. Eu botei isso para vocês, tá? É uma situação extremamente complexa, essa ADIM 3937, mas para a prova de procurador, realmente ela tinha chance de cair, por isso que eu botei no seu material. Vamos que vamos, gente. Questão 32. O DF editou lei que disciplina os princípios que regem a prestação dos serviços locais de gás canalizado. Essa lei foi objeto de ADIM proposta perante o STF, sob o argumento de que a matéria seria de competência legislativa privativa da União. Nessa situação, considerando o texto constitucional e a jurisprudência do STF, a ADIM mostra-se. Aqui também o colega acertou, letra B, se não me engano. Essa ADIM é cabível na medida em que a lei impugnada disciplina a matéria de competência estadual, que pode ser exercida pelo DF, embora não haja que se falar de inconstitucionalidade. Bom, a ADIM foi ajuizada por quem? Por uma confederação sindical? O distrito editou lei que disciplina tal. Essa lei foi objeto de ADIM proposta perante o Supremo. Não diz quem foi o legitimado, não. Ela é cabível porque, gente, o artigo 25, parágrafo 2º, vai dizer que cabe aos estados legislar sobre gás canalizado. E aí, artigo 25, parágrafo 2º, o DF pode legislar, porque o DF tem a competência estadual e municipal. Aí eu não cheguei realmente a comentar essa parte, né, com vocês, porque eu não estudei controle de constitucionalidade com vocês, mas isso aqui é facílimo. Cabe a ADIM no Supremo de uma lei distrital se a matéria é de competência estadual. A lei do DF. Se a lei do DF for sobre IPTU, não cabe a ADIM no Supremo, porque não cabe a ADIM no Supremo de lei municipal. Mas se a lei do DF for no uso de competência estadual, cabe a ADIM no Supremo de lei estadual. Então, essa ADIM é cabível no Supremo por causa dessa ideia de que cabe a ADIM no Supremo de lei federal ou de lei estadual. E no caso de leis distritais, cabe das leis distritais que estejam no uso da competência estadual, isso é um conhecimento extremamente básico. Agora, tinha alguma coisa a mais nessa lei aqui? Ela disciplina princípios que regem a prestação dos serviços locais de gás canalizado. Não vejo uma inconstitucionalidade nessa lei, tá certo? Então, a ADIM é cabível, embora não haja que se falar de inconstitucionalidade da lei distrital, pela razão apontada no inicial, porque foi apontado que seria matéria de iniciativa privativa da União.
Se cabe aos estados legislar sobre isso, gente, tá? Então, é errado. Por causa do 25, parágrafo 2º. Questão 30... Questão 34? Não, questão 33. A Câmara dos Deputados constituiu uma CPI de caráter permanente. CPI de caráter permanente, viagem. Para apurar as irregularidades em atos de concessão de aposentadoria de servidores públicos. Nesse contexto, considerando as provas documentais e orais colhidas, a CPI determinou a quebra de sigilo bancário de autoridades suspeitas, a interceptação de conversas telefônicas, a indisponibilidade de seus bens, tá? A gente já sabe que indisponibilidade dos bens CPI não pode, interceptação telefônica não pode, mas quebra de sigilo bancário pode. E aí a alternativa correta, gente, à luz da Constituição Federal, algumas irregularidades foram praticadas nessa situação, como, por exemplo, letra E, a determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que a CPI não tem atribuição constitucional para tanto, letra E. Aí vem aqui, letra D, a interceptação telefônica, ato que somente poderia ter sido praticado se tivesse um inquérito policial apurando as mesmas situações. Viagem, não tem nada a ver. A decisão de quebra de sigilo bancário, uma vez que CPI não pode fazer isso. Errado. Letra B, a indicação dos fatos que serão objeto de apuração, uma vez que devem ser investigados pela Polícia Civil, Tribunal de Contas e órgãos correcionais, e não pelo Poder Legislativo. Oxente, pessoal, uma CPI não pode verificar um esquema de fraude na concessão de aposentadorias de servidores públicos efetivos? Qual é o problema? Se o Legislativo fiscaliza a gestão administrativa da máquina pública, isso está completamente dentro de uma seara. Isso pode ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas? Pode. Isso pode ser fiscalizado pela polícia? Pode. Mas isso não impede que a CPI investigue, gente. Pelo amor de Deus. E letra A, a instituição de CPI de caráter permanente, uma vez que a apuração deve ser concluída no prazo de 6 meses, prorrogável uma vez por igual período. Não é isso, gente. Cada regimento traz as suas regras de prorrogação de CPI, mas vem o Supremo e diz o seguinte, e a própria lei 1579 de 51, a lei que rege a CPI, diz: a CPI pode ser prorrogada sucessivamente até o final da legislatura. Se a gente estudou demais, essas duas questões de CPI que caíram, a gente sabia de boa, tá certo? Questão 34. Lei de certo Estado da Federação, de iniciativa do Poder Executivo, ao disciplinar a contratação de servidores por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, dispõe que, então, era uma lei para dispor sobre os servidores temporários, tá certo? Aqueles, né, com base no artigo 37, inciso 9, de necessidade temporária de excepcional interesse público, aí diz esse artigo aqui qualquer. Consideram-se como necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem aí uma das alternativas aqui é suprir necessidades de pessoal na área do magistério. À luz da jurisprudência do Supremo, a norma acima transcrita mostra-se no seu mapa mental da parte lá de contratação de pessoal, de concurso público. Eu coloquei uma única jurisprudência, gente, que dizia assim, olha, não cabe contratação temporária para atividades permanentes e ordinárias do Estado, né, que foi uma jurisprudência recente, complexa, porque na prática, às vezes, o Supremo permite sim que haja contratação temporária para professor, para médico, né, para médicos, área de saúde, área de educação, mas desde que se justifique, muito bem justificado, por que você está tendo aquela necessidade excepcional, necessidade temporária de excepcional interesse público. Seja porque teve uma grande quantidade de licenças temporárias de saúde, seja porque teve uma aposentadoria em massa de muitos servidores. E aí isso justificaria. Essa forma genérica de trazer necessidades de pessoal na área de magistério e toca-lhe professor temporário do jeito que quiser, de forma muito ampla, o Supremo não concorda. Mas aí eu também entendo que eu não coloquei isso de maneira específica, essa jurisprudência específica, no seu mapa mental, porque eu volto a dizer, de direito constitucional, eu tentei pegar, né, uma coisa mais ampla, e aí não cheguei a citar para vocês o recurso extraordinário 658026,
foi de 2014, julgado, tá? Relatoria de Gilmar Mendes, que faz com que a letra C esteja correta. Essa questão, essa lei, ela seria incompatível com a Constituição Federal, no ponto em que considera como necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações para suprir necessidades de pessoal na área do magistério e de forma genérica. E não trouxe, porque veja esse recurso extraordinário 658026, que eu não cheguei a colocar nos materiais, nas diversas jurisprudências que eu trabalhei, ou que eu botei nos seus mapas mentais para vocês estudarem, e que isso foi especificamente dito pelo Supremo, e a lei era idêntica a essa. A lei que foi considerada inconstitucional pelo Supremo era idêntica a essa, tá certo? Então, essa, agora, é a possibilidade, isso aqui é lei federal, estadual, distrital, municipal, tá certo? Você pode ter lei de diversas entidades federativas e tem que ser por lei, né? Não precisa ser lei federal, pode ser lei de cada entidade da federação, e aí a alternativa correta é a letra C mesmo. Questão 35. Aí a 34 acaba as questões que me mandaram, que tinham a ver com as disciplinas. Aí eu pulo para a questão 77, que é lei orgânica, tá? Questão 77. De acordo com as regras relativas a finanças públicas, constantes da lei orgânica do DF, os recursos financeiros executados os recursos financeiros, excetuados os investimentos, correspondentes às dotações orçamentárias. Gente, essa questão 77 cobrou os artigos 145 e 144 da lei orgânica, tá? Dizendo assim, deixa eu ver se era o 145 ou 144 mesmo. Por quê, gente? Pelo amor de Deus. Primeiro que as dotações orçamentárias da Câmara Legislativa, se não me engano é a letra A, a correta, serão repassadas em duodécimos até o 20º dia de cada mês, em cotas estabelecidas na programação financeira, com exceção dos investimentos, que aí tem um cronograma de investimento próprio, é o que diz o artigo 145. Em cotas estabelecidas na programação financeira, sendo que o Banco de Brasília é o agente financeiro do Tesouro do DF. Pessoal, fora essa letra A, quase todas as outras alternativas estavam dizendo que o agente financeiro do DF era o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. Porra, velho. O artigo 144 diz que o Banco de Brasília é o agente financeiro do DF, não é o Banco do Brasil nem a Caixa Econômica Federal. E eu comentei isso demais na aula de lei orgânica. Então, é o Banco de Brasília, só poderia ser a letra A e a letra C. Mas a letra C, que diz que o Banco de Brasília também é o agente financeiro do Tesouro DF, diz que o dinheiro da Câmara e da Defensoria Pública serão repassados semestralmente. Aí quebra tudo, né, gente? É repassado mensalmente, em duodécimos, até o dia 20 de cada mês, tá certo? Então, questão 77, letra A, tá bom? Próxima questão, gente. Eu vou ter que aumentar aqui, porque ela tá... A Lei Orgânica do DF estabelece uma série de regras para disciplinar a elaboração das leis de natureza orçamentária. Dispõe o artigo 150 que os projetos de lei relativos a PPA, LDO e orçamento anual e aos créditos adicionais serão encaminhados à Câmara Legislativa, que os apreciará na forma do seu regimento interno. Pessoal, essa questão aqui, ou você sabia o artigo, que eu não anotei aqui, é o artigo 150, está dizendo aqui, ou você sabia, e essa questão foi miserável, decoreba, tipo padrão antigo da FCC, tá certo? Considere as seguintes proposições, as seguintes afirmativas. Proposição 1. O PPA será encaminhado pelo governador à Câmara Legislativa até 30 de junho do primeiro ano do mandato e devolvido para sanção até o encerramento da primeira sessão legislativa. O único erro aqui, gente, é 10 de junho, é 30 de junho, porque é 15 de setembro, tá? A data é que estava errada, questão miserável, então a proposição 1 estava errada. Proposição 2, com base no artigo 150 da Lei Orgânica do DF. O projeto de LDO
será encaminhado até 7 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido pelo Legislativo para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, corresponde ao artigo 150. Proposição 3. O encaminhamento do projeto de lei de créditos adicionais, feito no prazo legal. Não existe prazo legal para enviar projeto de lei de créditos adicionais. Está faltando dinheiro para a dotação orçamentária, você manda um projeto de lei de crédito suplementar. Tem prazo. Ele dispensa o encaminhamento do projeto de LDO. Gente, nunca um projeto de lei de créditos adicionais tem que vir junto com um projeto de LDO. Ele tem que estar compatível com a LDO. Só isso. Então, assim, essa proposição 3 não tem nada a ver. Em nenhum momento se exige um encaminhamento em um determinado prazo do projeto de lei de créditos adicionais, ou você condiciona ele à apresentação de uma LDO. Viagem, não tem nada disso no artigo 150, a proposição 3 está errada, e a proposição 4, o PLOA, para o exercício seguinte, será encaminhado até 3 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido pelo Legislativo para sanção até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. Ipsis literis, tá? Essa proposição 4, ao que também está no artigo 150. E aí a alternativa correta é a letra D de dado, nessa prova aqui. Proposições 2 e 4 são as corretas. Ou você sabia a zorra do 150, ou você não sabia. Muito miserável, tá? E eu acho que questão 76, 77 e 80. Deixa eu ver aqui. 77, acho que foi essa aqui. 80 foi essa aqui. Deixa eu ver a 76. Falta 76 para terminar. A emenda Constitucional 20 de 98 alterou vários dispositivos da Constituição Federal, atingindo as regras de aposentadoria do artigo 40 da Constituição. De acordo com as regras fixadas por meio dessa emenda, algumas das quais se encontram em vigor até a presente data, os servidores titulares de cargos efetivos da União dos Estados do DF e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria, vírgula. Aí você vai, para eu antecipar aqui, a letra B de bola. Aos 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher, excluídos dessa regra os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão. É declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, você tinha que saber os requisitos do artigo 40, parágrafo 1º, que era a da aposentadoria voluntária, 60 de contribuição e 35 de idade, se homem. Né? É o que diz, é isso aqui. 60 anos de contribuição e 35 de idade, se homem, 55 anos de contribuição e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher, tá? Para professor, você reduz 5 anos, tá? Naqueles requisitos, se for de professor de ensino médio, fundamental e infantil, não de ensino superior, tá certo? Você tem essa redução desses requisitos de 5 anos. Mas nenhuma alternativa correspondia à literalidade do artigo 40, parágrafo 1º, e reduzindo 5 anos para professor. E também, cargo comissionado não é essa aposentadoria do regime próprio de servidores, é o regime geral de previdência social. Então, a alternativa correta era essa que eu citei para vocês, e com isso a gente encerra algumas questões de literalidade, outras de jurisprudência, algumas jurisprudências pesadas em poucas questões. A maioria das jurisprudências eu achei muito tranquilas, mas questões muito bem feitas até certo ponto, que trabalhavam vários dispositivos ao mesmo tempo, tá? Essa é a nova AFCC, que realmente traz questões mais interessantes do que antigamente era aquele famoso recorte e cola. Hoje não é, mas ainda tem uma ou outra questão que ou você sabe o dispositivo ou você não sabe, então ainda existem resquícios da antiga Fundação Carlos Chagas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado isso aí. Vou postar no YouTube para vocês poderem assistir com a velocidade rápida, tá bom? Fiquem com Deus, boa prova e um abraço, pessoal. Tchau!